Saudações de paz, esse é o nosso Pare e Pense, pensando com Adalto Rocha. E o texto que eu lhe convido a pensar comigo se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 4, no versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito. É isso que o próprio Jesus está dizendo, falando para uma mulher samaritana, que Deus, o Pai, é Espírito. E Deus sendo Espírito, a primeira coisa que ele fez foi um corpo para ele. É isso mesmo. Antes de Deus criar qualquer coisa, ele faz uma imagem para ele. Antes de Deus criar os céus e a terra, antes de Deus formar o homem, antes de Deus criar os anjos, Deus cria uma imagem. Deus forma na sua mente uma imagem. Ou seja, essa imagem que Deus forma para ele, um corpo para ele, não é um corpo palpável, mas um projeto que ele faz nos tempos eternos. Um corpo para ele que ele faz nos tempos eternos. Para você compreender melhor, um engenheiro, antes dele executar, fazer um prédio, algo desse tipo, primeiro ele faz uma planta. Hoje nós conhecemos como plantas 3D. Essa planta, ninguém consegue tocá-lo, porque é apenas um projeto, é apenas uma planta. Ela só vai poder tocar quando esse engenheiro executar esta planta. Da mesma forma foi Deus. Primeiro ele fez um corpo para ele. Na sua memória, na sua mente, ele planejou este corpo. E este corpo ele pegou forma quando Jesus Cristo pisou nessa terra, encarnou, viveu como homem. Ele veio com este corpo que Deus tinha feito nos tempos eternos. Para você compreender melhor, Colossenses, capítulo 1, olha o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as coisas. Ou seja, a primeira coisa a ser criada por Deus foi essa imagem para ele. Essa imagem é o corpo do Verbo. Essa imagem foi o corpo que Jesus veio a essa terra. E foi a partir dessa imagem que Deus criou que Adão foi formado. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz: e façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Semelhança é espiritual, imagem é física. Quando Deus diz façamos o homem a nossa imagem, é a imagem que ele planejou nos tempos eternos. É a imagem que ele elaborou, formou nos tempos eternos. E Adão foi feito conforme esta imagem. Ele não disse, vamos criar o homem conforme a nossa imagem. Ele diz, não, façamos. Eu vou formar o homem conforme a nossa imagem. A imagem que outrora, nos tempos eternos, ele criou. E em Hebreus, capítulo de número 10, é um texto muito interessante. No versículo de número 5, que ele diz, por isso, Hebreus 10, 5, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Pois é isso mesmo. Antes de Deus criar qualquer coisa, ele criou um corpo para o Verbo. Ele criou um corpo para ele. Ele criou uma imagem para ele. Ele formou, ele arquitetou na sua mente
uma imagem. Deus sabendo que o homem mais tarde iria pecar, o homem mais tarde iria fazer o que fez, Deus, nos tempos eternos, elaborou esse corpo, que foi um mistério oculto dos anjos, das potestades, ninguém sabia isso. E Deus revelou esse mistério quando Cristo Jesus veio a essa terra com esse corpo.